Vamos começar o vídeo aqui, ó. Esse aqui é o Simba. Tô começando o vídeo com ele porque no vídeo passado eu taquei um livro perto dele, porque ele tava fazendo besteira na cama. Mas aqui, ó, estamos em paz. E é isso. Não taquem livro nos animais, não atirem pau no gato e nem livro no gato. Bom, quando você pensa na palavra apocalipse, qual palavra vem à sua mente? Imagens de destruição, fim do mundo, medo, anticristo. O que você pensa quando o Apocalipse vem à sua mente? A maioria das pessoas que começa a ler Apocalipse com essas coisas na mente, né? Podemos dizer, lendo o Apocalipse do ponto de vista errado. Hoje eu quero te mostrar qual é o maior erro que nós cometemos quando lemos Apocalipse e o que o livro de Apocalipse diz sobre si mesmo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Daniel Vicente, esse aqui é o canal Feixe Teológico. Aqui nós falamos sobre teologia e vida cristã. Sinta-se à vontade aqui no canal. Sem enrolação, vamos começar o vídeo. O erro mais comum. Bom, o erro mais comum que nós cometemos quando nós lemos Apocalipse é encarar o livro de Apocalipse como um manual do fim do mundo, como um roteirinho do fim do mundo. Esse é um maior erro, talvez, que nós cometemos. E as consequências desse erro são medo, especulação, sensacionalismo. Fatalmente, quando nós começarmos a encarar Apocalipse como um manual do fim do mundo, a gente vai esbarrar nessas três coisas, pelo menos. Medo, a gente vê muito crente e não crente com medo de Apocalipse. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha muito medo do livro de Apocalipse, o que não me impedia de ficar lendo ele escondido, né? Eu ia lá e ficava lendo Apocalipse sem entender, com medo daquelas imagens ali, né? Especulação, vira e mexe, temos alguma notícia, algo acontece no mundo e começam especulações do que é aquilo, que aquilo significa algo em Apocalipse. Pega-se textos de Apocalipse isolado para poder, enfim, respaldar algo que está acontecendo na política, no mundo, na guerra. E às vezes até mesmo sensacionalismo. Muita gente utilizando, né, de coisas de Apocalipse por like, por view, enfim. Isso tudo acontece por encararmos Apocalipse como o manual do fim do mundo. Sempre que tem uma crise política, sempre que tem uma guerra, sempre que tem alguma eleição, sei lá, do Brasil, dos Estados Unidos, ou até mesmo quando morre algum líder religioso, quando o Papa morre, sempre são ressuscitados, né? Trechos de Apocalipse, tirados fora de contexto para criar sensacionalismo. Apocalipse acaba virando um livro para prever o futuro, quando deveria ser um livro que transforma as nossas vidas, transforma o nosso presente. E isso acontece muito por conta do significado da palavra Apocalipse. Uma má compreensão do significado da palavra Apocalipse. Apocalipse é uma palavra que vem do grego, né? Apocalipsis, e nós transliteramos essa palavra para o português. Nós, né, não traduzimos a palavra. A tradução de Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa tirar o véu, desvelar, revelar, né? Tanto que em inglês, né, na Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse é traduzido para revelation, né? É revelação. Enquanto no português nós não traduzimos a palavra, nós apenas transliteramos, trocamos algumas consoantes, algumas vogais, aliás, e transformamos numa palavra aportuguesada, né? Apocalipse. E isso, né, junto com um monte de série, filme, coisas que a mídia coloca aí, né, pra gente consumir, apocalipse zumbi, filmes de apocalipse. A gente estava até comentando isso no grupo de WhatsApp, na nossa comunidade no WhatsApp, comunidade Feixe Teológico. Eu vou deixar o link na descrição, um lugar onde nós comentamos sobre teologia, tiramos dúvida, né? Tem sido bem legal. E essa semana a gente estava comentando sobre isso, né? Sobre o filme 2012, sobre alguns outros filmes, sobre o bug do milênio, enfim. Essas coisas que a mídia coloca que fazem a gente associar Apocalipse ao fim do mundo, né? Deixando de lado o verdadeiro significado da palavra Apocalipse, que é revelação. E lá em Apocalipse 1, versículo 1,
já começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a ênfase do livro de Apocalipse não é revelar o anticristo ou revelar o fim. O livro de Apocalipse vai falar sobre isso, sobre essas coisas. Mas a ênfase do livro de Apocalipse é revelar Jesus Cristo, revelar o Cordeiro. E o que João primeiramente vê, o que João realmente vê no livro de Apocalipse é isso. Antes de ver catástrofe, antes de ver bestas, João vê Cristo glorificado. No capítulo 1 de João, te convido a ler, ele vai ver ali Jesus glorificado. João, que conhecia Jesus, seu mestre, dos 3 anos de ministério, que viu Jesus crucificado, que viu Jesus ressurreto, agora vê Jesus glorificado. E esse Jesus está caminhando no meio dos candelabros que representam a igreja do Senhor. Ou seja, a visão de João, a primeira coisa que João vê em Apocalipse é a revelação de Jesus. É Jesus glorificado como Senhor da sua igreja. Muito antes de João ver o que vai acontecer com o mundo, Deus mostra quem está governando o mundo, quem é o Senhor do mundo. E isso é primordial para a gente ajustar a nossa lente e ler o resto do livro de Apocalipse. Antes de destruição, antes de catástrofe, João vê Cristo. E então, sobre o que é o livro de Apocalipse? Bom, Apocalipse é sobre fidelidade, Apocalipse é sobre perseverança, sobre esperança. Você consegue perceber o quão que essa visão limitante de ver Apocalipse como o fim do mundo, como o manual do fim do mundo, atrapalha a gente de ler o livro como ele deveria ser lido? Como ver Apocalipse como o manual do fim do mundo tira, né, essa ênfase na fidelidade, na perseverança, na esperança, né? Eu estava lendo um livro essa semana, um livro que não tem nada a ver com o assunto, um livro Igreja Polarizada. Mas em determinado capítulo aqui, o autor Gutierrez Siqueira, ele fala sobre o livro de Apocalipse. Ele até cita o livro do Michael Gorman, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Esse livro, Lendo Apocalipse com Responsabilidade, eu citei no vídeo anterior do canal. Vou deixar o link na descrição, vou deixar um card aqui também. Depois que terminar esse vídeo, se você ainda não viu o nosso último vídeo, veja. E, enfim, nesse livro aqui, Igreja Polarizada, num capítulo que fala sobre medo, o autor diz o seguinte: o livro de Apocalipse não é um manual de catástrofes, mas uma liturgia cósmica que revela o triunfo do Cordeiro. Apocalipse não é um manual de catástrofes, mas é um livro que revela o triunfo de Cristo. A Nova Jerusalém, que é retratada em Apocalipse 21 e 22, né, os últimos 2 capítulos da Bíblia, não é uma fuga da história, mas a sua transfiguração. O Éden restaurado, a cidade santa, onde Deus habita com a humanidade. Ou seja, é um livro que deve nos levar a termos esperança. E esperança nessa cidade santa que desce do céu, esperança na renovação de todas as coisas. E isso deve nos levar a viver de forma fiel e perseverante o hoje. Tanto que o contexto original em que o livro foi escrito, o contexto original ali em que João escreve o livro de Apocalipse, é um cenário de igreja perseguida, né? A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano, o Império Romano se estabelecia, perseguia os cristãos, exigia, né, a adoração ao imperador, o culto ao imperador. Existiam templos, né, de adoração ao imperador e a Roma. E nesse contexto todo, João convida os irmãos da igreja a permanecerem fiéis, a perseverarem, a seguirem o exemplo de Cristo, seguirem o exemplo do Cordeiro, em meio a muito sofrimento. Ou seja, no meio disso tudo, desse contexto, o recado central de Apocalipse é: Jesus reina. Em um ambiente onde Roma imperava, perseguia, matava cristãos, João estava preso na ilha de Patmos. Apocalipse nos diz: Jesus reina. Jesus é o Senhor do universo. O mal, no final, não vence. O mal não vencerá. E vale a pena permanecer fiel. Essas são as mensagens, né, de Apocalipse que não podem ser perdidas em meio a tantos símbolos e visões, né? Visões.
Apocalipse não foi escrito para assustar a igreja, mas para sustentá-la. Apocalipse não significa algo hoje pra gente que nunca significou nesses 2000 anos de história. Ou seja, em 2000 anos que nós temos de igreja, Apocalipse não quer dizer se o Papa ou o presidente é a besta. Apocalipse quer ser um livro que visa sustentar a igreja, que visa dizer à igreja que Cristo reina, que nós devemos permanecer fiel e que no final todas as coisas serão restauradas. Nós não podemos perder isso de vista quando lemos Apocalipse. E trazendo para hoje, né, como isso muda a forma como a gente vive hoje. Lendo Apocalipse dessa forma, com uma lente cristocêntrica, a gente tem menos medo. A gente tem menos medo, a gente tem mais fidelidade, mais confiança em Cristo, mais confiança no fim das coisas, né? No início de um novo céu e de uma nova terra. Quando a gente lê Apocalipse como uma revelação de Jesus, o medo perde o espaço na nossa vida e a esperança cresce. Bom, Apocalipse, para fechar aqui o vídeo, né? Apocalipse não é sobre o fim do mundo. É sobre Jesus no centro da história. Eu vou ler um trecho aqui do livro que mais me ajudou a ter essa visão, lendo Apocalipse com responsabilidade, em que Michael Gorman diz o seguinte: ou seja, como qualquer outro livro do Novo Testamento, Apocalipse trata sobre Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, versículo 1, e sobre segui-lo em obediência e amor. Portanto, se alguém indagar por que ler Apocalipse, a resposta pronta deve ser: para conhecer melhor a Cristo. Bom, se esse vídeo te ajudou, eu te convido a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal. Teremos vídeo toda semana aqui no canal. E a compartilhar também esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse assunto. Alguém que você já comenta sobre Apocalipse, sobre teologia. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa e se inscreve no nosso canal. Se você quiser continuar essa conversa, nós temos a nossa comunidade no WhatsApp. O link está aqui na descrição. Uma comunidade onde a gente conversa sobre teologia, tira dúvidas. Tá todo dia ali levantando algum assunto e ajudando um ao outro a crescer na fé. Se você gostou desse vídeo, gostou desse assunto, comenta aqui embaixo, comenta o que você achou. Se você quer mais vídeos de Apocalipse aqui no canal, se você quer vídeo de outros temas também, comenta aqui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.